obrigado Larissa, obrigado músicos. Obrigado novamente aos visitantes que estão conosco. Para vocês que talvez não saibam, essa música é o Salmo capítulo 67, e é justamente o Salmo da Paraxá Nassô, Faça, que é a 35ª porção do ciclo de 54 que nós temos durante o ano. Então, o Salmo dessa Paraxá é o Salmo 67, que os irmãos acabaram de cantar. Salvo engano, cantaram pela manhã também, né, Levi? E essa Paraxá nós lemos uma porção dela agora há pouco. Que Adonai venha nos abençoar. Não haverá ensaio do coral, antes que eu me esqueça de avisar. Correto, Larissa? Hoje vocês estão de folga, então não haverá ensaio do coral. E nós retornaremos hoje, então, às 15 horas. A aula de hebraico, o Léo também está avisando, que vai começar às 15 horas também. Então, a aula de hebraico começa às 15 e o estudo da tarde também começará às 15 horas. Dessa forma, a gente consegue ir ali até umas 16, depois dá um tempinho de 1 hora, dá para todo mundo tomar uma água, ir ao banheiro, tomar um café, comer um lanchinho, que sempre tem. E às 17 em ponto, nós estaremos respeitando o encerramento do Shabat, que é a Havdalah, completando o ciclo diário. Ou seja, nós ontem separamos os 6 dias comuns e entramos no dia santo. E nós não podemos deixar de encerrar o dia santo para retornar aos dias comuns. Então fica incompleto caso eu não participe da cerimônia de Havdalah, caso eu não dê a importância devida que ela merece. Então é extremamente importante que às 17 horas estejamos todos aqui no Arvit de Shabat, fazendo o encerramento, e depois nós estaremos retornando aos nossos lares, e teremos aí durante a semana 6 dias comuns para fazermos todas as tarefas que nós temos como responsabilidade. Amém? Eu fiz questão de, não estava previsto dizer isso não, mas eu fiz porque realmente nós precisamos corrigir, né, esse ponto aqui na casa. E eu tenho observado que quando dá o horário ali, muitos irmãos acho que não perceberam ainda que deu o horário. Né? Então é importante que todos nós lembremos que 17 horas são 17 horas, e é a importância, além da Havdalah e o encerramento, também é respeito ao homem que está aqui fazendo o serviço. Também é um ato de respeito ao próximo. Quando eu venho, estou na casa e participo, exceto quando tem algum motivo justo, né? Às vezes a pessoa tem um motivo justo. Mas é importante que nós estejamos sempre atentos para que haja harmonia na casa, e assim nós possamos dar seguimento. Amém? Meu tempo não está grande, meu tempo está curto, mas às 15 horas a gente dará sequência, não tem problema. Amém? Voltando a falar com vocês, como eu disse, esse salmo é o Salmo 67, e é interessante porque se nós formos a Paraxá, e eu queria ir com vocês lá em Números, capítulo 4, onde começa a Paraxá. Nós lemos hoje a segunda leitura, né, que foi do livro de Números capítulo 5, mas a Paraxá começa em Bamidbar, Números capítulo 4, no versículo 21. E hoje, se vocês observarem, em vários momentos foi feito aqui a bênção sacerdotal. Yevarei Reha, Veishmeleha, e aí, e por aí vai. Exatamente, eu não vou... É porque a gente está tão acostumado a cantar que a gente acaba errando, né? E justamente nessa porção, nós temos aqui essa passagem que fica no capítulo 6, no versículo 24 até o versículo 27. O Eterno te abençoe e te guarda. Números, capítulo 6, versículo 24. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No versículo 22 está escrito assim, ó: disse o Eterno a Moisés: dize a Arão e a seus filhos, assim agraciareis os filhos de Israel, dizendo. E o salmo dessa porção, os 2 primeiros versículos fazem toda a relação com essa bênção.
Olha que interessante, né? Os versículos número 1 e versículos 2 tem toda a relação com essa bênção sacerdotal. Como Adonai nos ensina, nos mostra, né? Ele é perfeito nos seus ensinamentos. E quando a gente dá início à porção no capítulo 4, 21, é interessante porque na porção da semana passada, né, ela finaliza justamente quando é feito o recenseamento dos filhos de Coate, que tem a sua responsabilidade, e o sacerdote responsável por eles é Eleazar. Então, lá em Números capítulo 1, Adonai determinou um recenseamento, todos aqueles de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Contou-se todas as tribos, exceto a tribo de Levi. Então, todas as tribos foram contadas, os homens aptos para a guerra, de 20 anos para cima. E na porção da semana passada, né, a tribo de Levi começou a ser contada, um dos filhos, né, da tribo de Levi, os coatitas, filhos de Coate, e nós entramos justamente na porção de hoje, fazendo o recenseamento dos gersonitas e dos meraritas, isso, os filhos de Merari e os filhos de Gerson. A porção começa justamente descrevendo isso. E quais eram as responsabilidades dos filhos de Levi? O importante ainda que eu gostaria de falar é o seguinte: lá atrás, quando foi feito o recenseamento, foram 103.550 pessoas, homens aptos para a guerra, acima de 20 anos. Vou repetir, 603.550 homens. A soma agora que vai dar aqui, vai dar 8.000, eu até anotei, tem que achar aqui. 8.000 e alguma coisa. 8.580, tá? Só da tribo de Levi foram, dos filhos de Gerson, Merari e Coate, 8.580. A diferença é que os filhos aqui foram contados de 30 anos até 50. Lá atrás, dos 20 anos para cima, aptos para a guerra. Precisa ficar claro, porque os levitas têm o seu trabalho específico, tá? Então imagina o seguinte: 603.550 mais 8, eu não gravei o número, 8.580, nós estamos falando de quanto? De muita gente, né? E detalhe, não estou falando das mulheres, não estou falando dos idosos, não estou falando de crianças, não estou falando dos que tinham menos do que 20 anos, no caso das 11 tribos, e não estou falando dos que tinham menos de 30, do caso dos filhos de Levi. Então era uma multidão tremenda. Sendo uma multidão tremenda, o caos facilmente se estabeleceria. Não é verdade? Facilmente se estabeleceria o caos. Numa comunidade muito menor, numa família muito menor, isso acontece por muito menos. Imagine nessa quantidade de pessoas ali. E a responsabilidade, só para informar os irmãos, a responsabilidade dos filhos de Coate era o transporte dos objetos sagrados do tabernáculo. O responsável era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, né? Eles carregavam a arca da aliança, o altar, a mesa dos pães da presença, o candelabro e outros utensílios sagrados. Todos esses utensílios sempre cobertos pelos sacerdotes antes de serem transportados. Ou seja, os sacerdotes entravam, embalavam tudo, cobriam tudo, só ao término disso que os filhos de Coate podiam ir e transportar tudo isso. Isso se encontra ali, não precisamos ir lá não, em Números capítulo 4, do versículo 4 até o 20, depois lá no 4:16. Os filhos de Gerson, que é onde a gente começa justamente essa paraxá de hoje, né, Nassô, Faça, eles eram responsáveis pelo transporte das coberturas e cortinas do tabernáculo. O irmão de Eleazar, um outro sacerdote, também filho de Arão, né, era o responsável pelos filhos de Gerson. Eles transportavam as cortinas, as coberturas da tenda do encontro e os cordões do tabernáculo. Eles utilizavam carroças e bois devido ao volume dos materiais. E também os filhos de Merari tinham uma outra responsabilidade: transporte da estrutura e utensílios do tabernáculo. Também era o sacerdote Itamar, que era responsável
por eles, eram responsáveis pelas tábuas, pilares, bases e outros componentes estruturais do tabernáculo, usando carroças também e bois para transportar esses itens pesados. Então, esses três famílias, vamos dizer assim, eram responsáveis, cada um pelo seu trabalho específico. Cada um era responsável. Eleazar era o sacerdote que monitorava, controlava e organizava os filhos de Coate. E Tamar ficava responsável pelos filhos de Gerson e os filhos de Merari. Imagine a responsabilidade dele junto a isso, não é verdade? E aí é interessante, irmãos, porque eu quando estava lendo essa porção, se a gente começar a ler ali, eu comecei a me deparar com a situação que eu falei agora há pouco. Qual situação? Nós, muitas vezes, num grupo muito menor, estabelecemos um caos. Nós, muitas vezes, no meio familiar, ou por nada, permitimos um descontrole, permitimos um descontentamento, permitimos uma confusão, ou seja lá o que for, por muito menos. E aí eu ficava analisando, misericórdia, Moisés ali responsável por essa multidão de pessoas. Cada tribo tinha os seus chefes, tinha os seus líderes, ok, mas a confusão, imagine a soberba, imagine a vaidade, imagine o interesse próprio, que não podia rolar o tempo todo ali, porque são pessoas como nós somos pessoas. Nós também temos isso em nosso meio. Hoje muitas confusões acontecem por conta disso, pelo interesse próprio, pela arrogância, pela soberba. Tudo isso acaba acontecendo porque nós permitimos isso. E é nítido quando você vê alguém tentando discutir com alguém, e às vezes o outro é tranquilo, é calmo, escuta, absorve. Se você começar a pesquisar, você vai ver que essa pessoa tem uma vida mais equilibrada, essa pessoa tem a cabeça mais tranquila, mais no lugar, essa pessoa sabe lidar com situações difíceis como essa. Muitas vezes o outro não, e muitas vezes essa também não é uma pessoa soberba, tão arrogante. Ela consegue controlar, equilibrar e não partir para uma discussão, para um tipo de problema. E aí o que precisa imperar no meio de uma multidão e o que não pode ter no meio de uma multidão para que haja ou não essa confusão, esses desentendimentos entre pessoas, entre famílias, entre clãs. Alguns pontos, poucos eu coloquei ali, precisam estar presentes na vida das pessoas, independente se ela é da família A, se ela é da família B, família C, não importa. Os pontos que eu vou citar com vocês aqui são comuns a todos eles lá e são comuns a todos nós cá. Porque pelos mesmos motivos que muitas vezes lá havia confusão, hoje não tem diferença alguma. O que muda é que na época não tinha carro, hoje tem. Mas tinha boi, tinha carroça, uma carroça batia na outra. Aí outro podia estar discutindo ali, você bateu na minha carroça, eu bati na tua. Hoje tem carro, um bate no outro e dá a confusão. Estou dando um exemplo bobo, bem simples, para facilitar o entendimento. Mas é a pura verdade. Uma criança que lá brincava e acidentalmente machucava a outra, ou uma criança que já tinha em si algum espírito de maldade, né? Aquele bichinho atentado que gosta de perturbar o outro, perturbava uma criança lá. Às vezes o pai chegava e aí virava a confusão dos pais. Qual a diferença hoje em dia? Não tem diferença, né? Não tem diferença. Isso é importante a gente frisar sempre. Por quê? Porque o hábito que eu tenho, que nós temos, é de ler a palavra de Adonai e achar que ela servia para aquele momento. Não, ela é atemporal. A palavra de Adonai, ela é atemporal. Se ela é atemporal, ela serviu do momento que ela foi estabelecida, do momento que ela foi entregue. E essa semana, terça-feira, nós tivemos aqui celebrando o Shavuot, a outorga da Torá, não é verdade? Do momento que Adonai entregou, ele não entregou por um período, ele não entregou somente aqueles que estavam ali, para um pouco, ele entregou para a humanidade. E ela é atemporal. Se ela é atemporal, ela foi, é e será única. Ela não muda. Ela não vai mudar. Eu preciso ter a consciência disso. Então, ao ler uma palavra, ao ler uma determinação, ao ler um ensinamento,
eu tenho que ter essa consciência, que eu não estou lendo um livro escrito por homens, num determinado momento, num determinado período, com um determinado objetivo. Não, eu estou lendo a palavra do Pai revelada ao homem, o desejo de Adonai revelado ao homem. Então, como ela é atemporal, eu preciso ler a palavra e não correr o risco. Isso não é para mim, isso é só para o povo de Israel, isso foi só com aquela tribo, isso foi só com aquela outra tribo. Não, isso aqui foi só com... Não, foi, é e será. Nós precisamos entender isso claramente. Através desse entendimento de que isso é presente e precisa estar presente na minha e na sua vida, eu começo a abrir um pouquinho a minha mente e absorver de forma mais clara o que Adonai tem para cada um de nós. O que Ele tem para cada um de nós. Isso facilita o meu entendimento a partir do momento que eu começo a aceitar isso como entendimento na minha vida. Pode falar que eu vou tomar água, pastora. Obrigado. Ulisses, lembrando que Yeshua trata desse assunto, Jesus, o nosso Messias, trata desse assunto dizendo que nem uma vírgula, nem um tio da palavra passará. Tudo se cumprirá. Ele trata isso falando, resumindo nisso aí. Nem uma vírgula, nem um tio dela passará, nem a menor letra dela passará. Tudo se cumprirá. Obrigado, pastor. É a mais pura verdade. E ele veio para quê? Para ser a Torá no meio de nós, torná-la acessível a todos nós. Amém? E quando eu tenho esse entendimento, e ainda mais por conta disso, que Yeshua a tornou acessível a todos nós, então fica muito claro para mim que não é só para aqueles que estavam lá, ou só para o povo judeu. Isso é para a minha vida. Eu preciso entender que tudo que está escrito aqui é para a minha vida. Não importa se eu tenho 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80 anos. É para a minha vida. É para mim. Precisamos ter esse entendimento que nos facilitará ter outros entendimentos. Porque senão eu pego um livro, que se eu entender que isso aqui é um livro comum, é como se eu pegasse um livro, sei lá, psicologia, vou inventar aqui. Pegasse um livro que foi escrito por um homem, com um objetivo, focado num determinado tema, num determinado período, num determinado país, onde a cultura é diferente, tudo é diferente. Fala no microfone, pastora, por favor. Qualquer livro, ele tem durabilidade de 10 anos apenas. Está vendo? Obrigado, isso aí eu aprendi agora. Não sabia, é verdade. Olha que interessante. Agora essa aqui não. Esse aqui não, essa aqui dura para sempre. E aí eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: para que nós entendamos que isso tem que fazer parte da minha vida, e que alguns pontos são cruciais para que haja harmonia entre os povos, ou harmonia entre um povo, ou harmonia entre uma família, ou harmonia dentro de um ciclo social, seja lá o que for, alguns pontos são cruciais para que existam, e outros são cruciais que nós devemos evitar. Tá? Qual a premissa básica para que haja harmonia no meio dessa assembleia, no meio de uma comunidade, no meio de uma família, enfim, no meio de pessoas? Alguém tem ideia? A premissa básica é número 1. Unidade, sim. Sim. Também. Mas tem uma questão que ela é fundamental. Fundamental, é a verdade. A verdade. A verdade. Se eu sou verdadeiro com o meu irmão Reinaldo, e ele é verdadeiro para comigo, eu consigo viver em harmonia com ele. Porque ouvindo uma verdade dele, mesmo que seja contrária ao que eu penso ou quero, ele está sendo sincero comigo, ele está em paz comigo, em paz com o Criador. Se eu sou sincero com ele, sou verdadeiro com ele, independente se a minha verdade vai machucar no sentido da concordância dele, mas eu estou sendo verdadeiro, eu ficarei em paz com ele e ficarei em paz com Adonai. Então, para que haja harmonia, a verdade tem que ser
a número 1. Ponto alto, é a verdade, é ser verdadeiro no meio de uma comunidade. Porque numa comunidade onde a verdade, ela é clara, ela é tranquila, ela passa a ser uma coisa comum no meio de todos, essa comunidade vai viver em harmonia. Vão ter desentendimentos em alguns momentos? Sim, é natural. É natural. Mas a resolução desse problema, ela é muito mais rápida num outro sentido, quando você tem no meio de uma comunidade onde a mentira, ela impera. A falsidade, ela impera. Totalmente. Yeshua é verdade. Exato. E aí, verdade no hebraico é emet, né? Que significa firmeza ou fidelidade. Envolve uma concepção de verdade que está associada à constância, confiabilidade e realidade, né? E aí eu já acabei de dizer, uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa chega e fala para você: Leomar, eu te vi andando na rua, e eu te vi de verdade. Aí você: eu não te vi, que legal, tudo bem. Eu te vi, é uma verdade. Se eu não vi Leomar, e só para agradá-lo, eu te vi andando na rua. Aí você fica: você me viu? Vi, você estava bonito, você estava todo elegante. Aí já começa a mentira, né? Se eu não vi, como que eu vou saber que ele estava bonito e elegante? Mas aquele que fala mentira, que gosta dos excessos, ele busca agradar o Leomar. Então verdade é verdade e ponto. E a verdade para muitos, ela dói. A verdade para muitos, ela incomoda. A verdade para muitos, ela incomoda, né? Em Provérbios capítulo 12, versículo 17, quem quiser pode abrir, mas eu já vou ler aqui para adiantar. Nós lemos lá assim, ó, Provérbios capítulo 12, versículo 17. Provérbios tem vários textos que falam da verdade, vários. Mas o capítulo 12, versículo 17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Bem claro, né? Aquele que odeia. Sim. Então, eu disse aqui que um ponto crucial, um ponto alto, é ser verdadeiro, para que haja paz, tá? Agora, o que não pode ter no meio de uma comunidade? O que atrapalha a paz? Uma das coisas, né? São várias, eu vou citar algumas aqui. Vou citar apenas algumas, porque a quantidade de coisa ruim que atrapalha é um caminhão enorme, tá? Mas uma delas é a simulação. Simulação, que no hebraico eu não sei pronunciar isso não, talumá, obrigado, né? E o que no hebraico isso significa? Refere-se a esconder ou ocultar algo, tá? Embora a palavra não seja usada frequentemente para simulação, no sentido moderno, a ideia de ocultar intencionalmente, vou repetir, a ideia de ocultar intencionalmente uma verdade, então ela é o contrário, né? A ideia de ocultar intencionalmente uma verdade se alinha com a prática de criar uma falsa aparência. A pessoa simula o que ela não é. Ela simula o que ela não é. Vamos dar um exemplo aqui. Chega uma pessoa numa empresa, na minha empresa, eu sou lá um mero colaborador, mas eu me apresento como se fosse o chefe dela. É uma mentira. Eu estou simulando. Meu chefe não está presente. Estou conseguindo ser claro? Meu chefe não está presente, eu ali por conta da importância que eu quero ter e não a tenho, eu me apresento: quem é o responsável? Eu sou o responsável. E aí eu fico atendendo a pessoa como se eu fosse o chefe, mas eu não sou. E não me foi dado essa responsabilidade. Eu estou simulando ser a pessoa que eu não sou. Ficou claro? Que eu peguei esse exemplo agora, tá? Que eu não anotei aqui não. Mas ficou claro? Tá bom. Em Josué 9, do 3 ao 6, e no versículo 13, né?
A gente lê, vamos ler lá, Josué, para ficar mais claro. Josué, capítulo 9. Versículo 3, eu vou ler aqui, versículo 3 ao 6, depois eu vou pular lá para o 13 ao 16. Versículo 3 de Josué, capítulo 9. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai... Oi? 3. 9, versículo 3. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. Olha, tá vendo? Eles se fingiram embaixadores. Eles estão fazendo uma simulação. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Versículo 6. Vieram a Josué ao arraial de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Uma simulação total. E vamos lá no versículo 13. Dá uma pulada aqui por causa do tempo. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos. E nossas vestes e nossas sandálias... Não, vou no 16, que é mais rápido. Ao fim, 15, versículo 15, melhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhe juramento. Versículo 16. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Olha só, eles simularam ser algo que não eram para serem abençoados e fazer uma aliança, né? E tem um outro ponto interessante também. Tem a simulação e tem a dissimulação. Uma pessoa dissimulada. A dissimulação no hebraico é... Me ajuda, Léo. Tseva. Opa, estou acertando. Obrigado, irmão. Tseva. Isso aí. E o que significa no hebraico isso? Pode significar cor ou aparência, mas quando usado no contexto de dissimulação, pode se referir, vou ler com calma, hein? Pode se referir à ideia de camuflagem ou mascaramento. Dissimular é apresentar uma aparência externa que difere da verdade interna. Então eu me apresento com um sorriso maravilhoso no rosto para o Levi, parecendo que estou bem com ele, mas aqui dentro estou veneno, na minha mente estou xingando ele. Ou seja, eu sou uma pessoa dissimulada. Eu por fora aparento uma coisa, mas não é o que está por dentro. Eu escondo a minha verdadeira intenção. Eu escondo o que realmente passa dentro de mim, na minha mente, os meus desejos, seja lá qual for a questão. Vamos lá em 2 Samuel, para a gente pegar um exemplo. Eu quero chegar agora de manhã, pelo menos nessa parte, porque de tarde nós vamos falar de um ponto extremamente importante, que está em Números capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 8. Fundamental que a gente escute isso. Os que não estiverem aqui, se puderem, acompanhem de casa, por favor. É fundamental a gente ouvir isso. É bastante importante para nós. Eu quero contextualizar vocês bem claramente no que eu estou dizendo aqui, para depois a gente chegar lá e a gente poder entender. Eu fui aonde? 2 Samuel, né? Fui não, vocês foram e eu estou aqui ainda. Eu falei 2 Samuel. 15. 2 Samuel 15.
Um exemplo prático hoje em dia que a gente vê muito comum é um político que esconde, né, suas verdadeiras... A internet o tempo todo, esconde as suas verdadeiras intenções, prometendo um monte de coisa, mas na realidade, internamente, não tem nada disso. Fica o tempo todo. Rede social. Nossa, rede social, então, tá assim. Ó, lotado. Falei versículo 15, versículo 7. 2 Samuel 15, versículo 7, 7 e 8. Ao cabo de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Eterno. Enquanto morava em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Eterno me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Eterno. Vamos ler um pouquinho mais. Disse-lhe o rei: vai em paz. Olha só. E ele levantou-se e foi para Hebrom. Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão reina em Hebrom. Absalão pediu permissão ao rei para ir a Hebrom e pagar um voto, mas na realidade a intenção dele não era essa, né? A intenção dele estava tramando uma rebelião. Ele dissimulou sua verdade e a intenção sobre o pretexto de devoção religiosa. Então ele pediu autorização, dizendo que ia fazer um voto, mas a intenção dele era fazer uma rebelião. Então eu falei da verdade, falei da simulação, falei da dissimulação. A simulação, eu simulo o que eu não sou, alguém que eu não sou. A dissimulação, eu não deixo clara a minha intenção interna. E verdade é verdade. Verdade é verdade. E aí tem um outro ponto interessante, que é a exposição. A exposição. E a exposição em hebraico é gilui. Me fala aí. Gilui. Gilui. Os irmãos me perdoem. E qual a definição? Significa revelação ou descoberta. Está relacionado ao ato de trazer algo à luz. A gente costuma falar, né, trazer algo à tona, trazer algo à luz, né? Ou tornar algo conhecido que antes estava oculto, né? Então, exposição é algo que incomoda muita gente. Brigas e mais brigas acontecem quando alguém expõe o outro. Existe a exposição por uma verdade, e existe a exposição por algo que não é verdade. Ele fica expondo uma pessoa através de uma mentira. Então ele está caluniando essa pessoa. Ele está falando mal dessa pessoa. E a exposição, ela é fundamental para que o primeiro item... Qual é o primeiro item que eu citei? Vocês estão desanimados, cochilando? Ah, verdade. Ela é fundamental para que o primeiro item, que é a verdade, fique lá em cima. Se eu não me incomodo do Levi, a pastora, a Damile, ou qualquer pessoa que me expor quando eu erro, é porque eu não me preocupo em ser verdadeiro. Se eu errar e alguém me expõe através do meu erro, ou eu mesmo me exponho, confessando o meu erro, confessando o meu pecado, é porque eu entendo que a verdade é fundamental na minha vida, e é importante na minha vida. Ulisses, oi. E é interessante isso, que quando você fica tentando manter algo encoberto, Adonai vai expor. E ele tem, como eu falo, o jeitão dele de expor. Pois quando Davi peca, não é? Que Natã vai ali, 5 anos depois, e Natã chega a ele e diz: aquilo que você fez escondido, eu trarei à luz para que todo Israel saiba. E isso é quando a pessoa ocupa uma posição de autoridade sobre o povo. Não, tudo virá à luz. A palavra de Deus diz depois com Salomão:
Tudo virá à luz. As coisas boas e as coisas más, porque Adonai é justo. Tudo virá à luz. Eclesiastes. Tudo. 12, 14. Eclesiastes 12, 14. Exatamente. Até aqui. Eclesiastes 12, 14. Então não importa o tempo, tudo virá à luz. Exato, seja coisa boa. Vou até ler aqui, Eclesiastes 12, vamos lá? Eclesiastes 12, tenho que chegar lá ainda. 12, versículo 14. Microfone. Interessante que aqui ele fala quem é que vai expor. Mesmo que você embrenhe com o caminho de uma simulação, uma dissimulação, isso que você está nos ensinando, aqui o texto vai dizer quem é que vai te expor. Porque a Torá está sobre tudo. Você começou a falar isso para nós. A Torá é ontem, hoje e amanhã. Então ela está exposta para todas as nações, todos os povos, como diz o próprio Salmo 67. Exato, obrigado, Léo. Versículo 14 do capítulo 12 de Eclesiastes. Porque Elohim há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim, quer seja hoje, amanhã, daqui X anos, daqui X décadas, não importa, vai vir a luz. Vai vir a luz. Não há como encobrir um erro e achar que esse erro nunca vai vir à luz. Vai vir. Não importa. Pode falar. Não importa o tempo que passe, ele vai vir à luz. Você falou de verdade, simular, dissimular e exposição. Então, a gente celebrou Pentecostes, né, Shavuot, na terça-feira à noite, dia 6 de Sivan. A celebrada, famosa entrega da outorga da Torá, né? Onde ali, encabeçado pelos 10 mandamentos, nós começamos a ser introduzidos a respeito da verdade de Adonai, não é isso? Quem ele é, como ele rege o universo e etc. Mas nós temos que olhar a Torá de uma forma muito clara, porque o romantismo nos leva a enxergar ela da forma errada. E verdade e romantismo não são coisas que costumam caminhar juntas. Quando nós olhamos as 5 ordenanças ali iniciais, existe um vínculo do homem com o seu Criador associado nas 5 palavras iniciais. Eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, não farás para ti outros deuses, etc. Quando você vai para as últimas 5 ordenanças, é não, não, não e não. É um assunto muito mais direto. Mas, se nós olharmos à luz da palavra, são os 5 nãos que dele se desdobra todos os outros nãos existentes na Torá. Não existe uma proibição na Torá que não tenha fundamento em um dos 5 nãos que foi dado no Monte Sinai. Por isso que a relevância das tábuas com os 10 mandamentos ela é tão grande. Porque ela é um princípio que depois ele vem sendo destrinchado a ramificações específicas do que é este não que ele falou. Quando a Torá diz ali, não dirás falso testemunho, ele está indo a favor da verdade. Uma outra forma seria entender, diga sempre a verdade. Óbvio, então o falso testemunho e a verdade se opõem em todo o tempo. E aí você vem e disseca para nós que existe a simulação, a dissimulação e a exposição. A simulação, ela se acompanha muito do fato de que aquele que simula, ele é um mentiroso em potencial, porque ele é responsável pelo entendimento das suas ações. Como você disse, um político promete fazer uma estrada, ganha a eleição e não faz a estrada. Ele simulou uma situação. Mas a dissimulação é uma outra ramificação, porque o indivíduo não tem como premissa dizer, ele deixa que o outro conclua o que ele quer. É mais grave. Porque uma coisa, Ulisses, é eu chegar para você e falar assim, Ulisses, eu ganho 100 mil reais por mês. E eu ganho 5, por exemplo. Mas eu quero me gabar diante de você e dizer assim, Ulisses, eu ganho 100 mil por mês.
Eu falei, você ouviu, a mentira partiu de mim e você não tem parte nisso. Eu que me sujei na história. Mas aí, Ulisses, eu ganho 5 mil. E aí eu alugo um carro que custa 1 milhão para eu impressionar todo mundo na hora que eu chegar na festa. Para sustentar a ideia de que eu ganho 100 mil reais por mês. Mas eu não disse a ninguém que eu ganho 100 mil. Mas eu estou dando a você a entender que sim, isso é mais grave, porque você afeta o interior do outro indivíduo. Você lesa o outro pela sua falta de verdade. Então você não é inocente sozinho, quer dizer, você não é culpado sozinho. Você causa dano ao inocente, a quem você está fazendo. É esse o assunto que você vai tratar à tarde, que todos deveriam estar aqui para ouvir, de Números capítulo 5. Ali não é uma simulação da mulher pega em adultério. É a dissimulação, a suspeita de uma dissimulação. É algo íntimo, é algo pessoal e que não tem contra si testemunha. Essa é a gravidade da dissimulação. Então nós temos que entender que são camadas que se desdobra o mandamento, não dirás falso testemunho. Porque você pode ter, Ulisses, um falso testemunho sem falar nada. E Yeshua, lá no livro de Mateus, vai dizer que os religiosos eram sepulcro caiados. Ele não disse que os religiosos alegavam ser santos, mas tinham uma aparência santa que fazia o indivíduo indouto achar que ele era santo. Ali é a gravidade do problema, que é uma camada mais profunda de um falso testemunho. Então nós precisamos entender a Torá, Ulisses, que ela funciona em aspectos que, à medida que você tem entendimento e experiência com ela, ela aprofunda a significância daquilo que é público. Não dirás falso testemunho. É como não matar. Todo mundo pode entender que nas leis, em quase todos os países do globo terrestre, é proibido você pegar uma arma e matar alguém. Mas a Bíblia diz que se você usar a língua para matar alguém, você é assassino da mesma forma. Só que não existe cadeia para isso. Não existe. Então a Torá, ela tem essas questões de profundidade que precisam ser vistas. E a prova de ordalho, que é Números capítulo 5, trata-se de um ultimato de Adonai ao dissimulador mais profundo e mais grave que tem, que é uma mulher suspeita de adultério. Essa mulher somos nós. Antes que todos achem que se trata de um aspecto de feminismo, né? Contrário ao feminismo, não. Ali é a humanidade como mulher que casa-se com o seu Deus. Somos nós ali acusados de dissimular contra ele. É isso que se trata, por isso que você encabeçou. É verdade, é simulação, é dissimulação, mas aí vem a exposição. Você passa pelo processo de tratamento do problema de ponta a ponta. E se não chegar na exposição, você não consegue ir para a verdade. Você não alcança a salvação. Não alcança a salvação. Se não houver exposição do pecado, do erro, você não alcança a salvação. Você continua nesse imbróglio, dissimulando, pecando, errando, e fica patinando. Não sai dali. Você obrigatoriamente passa pela exposição. Inevitavelmente, para alcançar a verdade e a salvação, você tem que passar pela exposição. Inevitavelmente. Amém? Chegamos na exposição. À tarde nós chegaremos em Números capítulo 5. Conto com a presença de vocês. Que a Adonai nos abençoe. Eu tenho um recado aqui. Tem, do Ramon. Cadê? Mas antes do Ramon falar, deixa eu Ótimo, só falar não, uma pode coisinha. falar à vontade. Mas como resolver esse problema, que alguns podem não estar aqui verdade, boa. junto conosco, da verdade, Sim. Depois vem a simulação, dissimulação e exposição. Como resolver esse problema? Esse problema se resolve ouvindo a palavra Amém. de Adonai. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu fico encantada quando ele fala para os discípulos: vós já estáis limpos, Jesus o Messias, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra que Yeshua falava era a Torá. Sim. Ele ensinava o tempo inteiro Torá para multidões, porque só ele mesmo para conseguir deter aquela multidão ouvindo, sem um lugar confortável, sem um ar refrigerado desse, né? Mas sentado sobre a relva e ouvindo um tempão ele ensinando. Ele estava ensinando Torá.
Ele estava ensinando a eles deixarem de ser simulados, dissimulados, não é verdade? Para a salvação. Porque quando você para ouvir, você está sendo purificado pela palavra. E aí é você sozinho mesmo, com o Eterno, dizer: Pai, perdoa o tempo que eu fiz isso, eu não quero fazer mais. É uma conversa de pé de ouvido com o Pai, não é? Dizendo para Ele: eu fiz isso, eu não quero fazer mais, eu não vou fazer, porque Tu vais me ajudar a não fazer, porque se torna um vício, fica pior. E promete isso a Ele, cumpre, e continue ouvindo a palavra, que você será purificado e perdoado com direito à vida eterna. Não é verdade? É isso que é o importante. Amém. Né? Obrigado. Que o Eterno nos abençoe. Amém. Aí deixa o Ramon Obrigado, falar. pastora. É verdade. É importante ter dito isso. Obrigado, pastora. Realmente. E como eu disse lá atrás, né, através desta palavra aqui, que ela é atemporal, que nós chegamos a tudo isso que a pastora acabou de falar para nós. Amém? Que a dona...